Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais uma vídeo aula do Carros em Foco. E hoje nós vamos entrar em uma nova etapa da cadeira não, né? Das aulas de dinâmica veicular. Hoje vamos falar de diferencial. E você pode estar aí se questionando por quê, né? Mas o diferencial tem papel na dinâmica do veículo. E a gente vai ver isso hoje, certo? Mas primeiro, meu nome é Anderson, eu sou engenheiro mecânico graduado pela Federal do Ceará. Hoje estou num doutorado na Universidade de Brescia, na Itália, mas também fiz uma laurea magistrale, que é o equivalente ao mestrado aí no Brasil, em engenharia automotiva com especialização em racing car design. Certo? Vamos começar? Começar a tristeza? Ok. Dinâmica veicular. Hoje a gente vai falar. Vamos começar pelo basicão dos diferenciais, né? Os diferenciais, eles podem ser bloqueados. Pode ser aberto, né? Opa, pode ser aberto. Tem também os diferenciais de deslizamento limitado. Que a gente vai ver também, mas não sei se na aula de hoje, certo? Que é o diferencial viscoso. Foi que eu escrevi aqui, meu Deus. Diferencial viscoso. Tem o LSD, certo? Tem o que é por atrito. Enfim, existem opções, formas de fazer essa transmissão de torque. Vamos começar pelo básico. O que seria o básico? Vamos falar inicialmente do diferencial aberto, certo? Imagine um diferencial aberto e um diferencial aberto em que eu tenho uma conexão rígida entre as duas rodas, certo? Basicamente, se não existisse esse diferencial, certo? Então eu vou ter um diferencial aberto, mas as duas rodas estão rigidamente conectadas. Como é que pode isso? Na verdade, eu estou só fazendo uma consideração física para a gente verificar alguns conceitos de funcionamento. Basicamente, isso aqui é um eixo rígido, certo? Ok. Então vamos desenhar aqui o sistema. Eu vou ter aqui um ponto. Vamos chamar este ponto de C. Certo? Vou traçar aqui uma linha. E bem aqui eu vou ter uma roda. Tá no meio? Não, não está no meio. Tem que ficar no centro. Isso aqui não ficou bom. Vamos fazer o seguinte: 5 para cima, 5 para baixo. Quero bem grande. Isso aqui é o pneu, a roda do carro, certo? Temos aqui uma roda. Aí temos aqui um eixo. E temos outra roda.
é maior essa daqui. Não, mas deixa. Dá pra tirar com a borrachinha. Certo? Então eu tenho duas rodas, essas rodas estão rigidamente conectadas. C seria o centro de curvatura. Eu vou afastar um pouquinho do título. Certo? Afastado aqui do título. E beleza. Então, bem aqui eu vou ter o centro da roda. Aqui eu tenho um contato, né? Na região de contato aqui, contact pad, certo? Aqui o contact pad, bem aqui o centro, o contato. Bom, esse eixo ele é fixo, ele gira a uma velocidade angular ômega, então as duas rodas estão girando com a mesma velocidade, porque é um eixo rígido, certo? E daqui para cá é o raio de roda, certo? Um raio de roda R. Definido isso, qual a minha distância das rodas para o eixo, para o ponto de centro de curvatura? Bom, primeiramente eu vou ter daqui para o centro do contact pad, da zona de contato, eu vou ter para essa roda, eu vou chamar de RI, roda interna, né? E aqui eu vou chamar de RE, certo? Roda externa, aqui é o RE, roda externa, certo? Beleza. Nesse sistema, eu disse que ele é um diferencial aberto, as rodas estão rigidamente conectadas, é como se tivesse um eixo rígido. Então, se é um eixo rígido, as duas rodas estão com a mesma velocidade angular. Certo? Vamos, essa é a roda aí, essa é a roda aí. Certo? As duas rodas estão com a mesma velocidade angular. Que significa que ômega i é igual a ômega e, certo? C é o C de curvatura. Ômega, velocidade angular, já escrevi. Beleza. Então, vamos construir nossas relações. Bom, sim, tem um outro termo. Ômega. Aqui eu tenho um outro ômega que a gente vai ver ele junto com aqui, no caso, o que seria isso? Seria a velocidade rotacional do eixo, certo? No caso, velocidade linear, certo? Seria no cálculo da velocidade linear do eixo, seria aqui a velocidade angular do eixo, em diferentes posições. Certo. Então, eu vou construir que ômega i vezes RI é igual a esse ômega menor RI. Mesma coisa para o E.
vezes RE, que é E, vezes RE. Essa velocidade ômega tem que ser igual para os dois casos. E aí, esse sistema não tem solução. Por que que não tem solução? Porque RI maiúsculo, RE maiúsculo são parâmetros diferentes. São diferentes raios de curvatura. Por quê? Porque cada roda está está a uma distância diferente do centro de curvatura. E o que isso significa? Isso significa que esse sistema ele não tem solução, mas principalmente o movimento de rolagem pura ele não é possível. Então, um sistema com a conexão rígida, certo? Entre as rodas, ele só consegue andar em linha reta. Ele não consegue andar em trajetórias curvas. E o que aconteceria? O que acontece quando ele é submetido a uma condição como essa? Uma das rodas vai deslizar. No geral, a de dentro. Ok, isso a gente está começando a falar de diferencial aberto, mas para isso a gente está assumindo uma condição de que eu tenho um eixo conectando as duas rodas para que a gente entenda a função do diferencial, certo? A gente ainda não entrou na parte de diferencial propriamente, vamos entrar para falar do diferencial aberto. Agora a gente tem rodas independentes. Rodas independentes. Certo. Vamos pegar aqui o mesmo esquemático, só que a gente vai modificar ele. Beleza. Aqui o mesmo esquemático, roda aí. O mesmo esquemático. Só que agora eu vou ter rodas livres. Essas rodas estão independentes, certo? Então, embora eu tenha um eixo conectando as duas, eu tenho ali um mecanismo que dá a elas independência. Elas podem girar velocidades diferentes, certo? Então, isso significa que eu vou ter um ômega I, eu vou ter um ômega E, certo? Aqui está a velocidade de contorno da curva ômega, que era para eu ter escrito aqui também, para ficar mais claro. Sei, idiota, né? E pronto. Certo. Sim, deixa eu apagar esse outro ômega aqui, porque ele não faz parte mais do nosso escopo. Beleza. Então agora a gente tem rodas independentes e podem girar livremente. E agora nós vamos reescrever nossas equações. Eu posso dizer que ômega, que é a velocidade que o eixo vai girando em torno de C, certo? Ela tem que ser igual para as duas rodas.
certo? Por isso que não tem o númerozinho, a letrinha I ou E, né, em menor tamanho. Então, ômegazinho, eu preciso saber o nome dessa letra. Depois, eu não sei se é ômega, mas vamos chamar de ômega. Ômega RI é igual a ômega I vezes R minúsculo I, que é o raio da roda, certo? Que é igual para as duas, mas vamos chamar de RI. Ômega RE é igual a ômega E R minúsculo E. Pronto. Nesse caso, certo? Eu tenho um sistema com solução e eu tenho rolagem pura. Por quê? Porque RI minúsculo é igual a RE minúsculo, certo? Então eu só vou ter dois parâmetros que variam e duas equações eu posso resolver esse sistema, certo? Perfeito. Se eu não tenho tração no eixo, que são os chamados eixos mortos, né? Que é o eixo sem tração, não há problemas em adotar essas equações aqui, certo? A gente está só vendo os conceitos de rolagem pura, de rodas livres, de eixo rígido. Entretanto, quando eu coloco uma entrada de torque ali, tração, eu preciso de um dispositivo, como vocês viram, para poder fazer ali a divisão, né, o fracionamento de torque para as rodas, porque como vocês viram no eixo rígido, aqui não era para estar escrito aberto, aqui era para estar escrito eixo rígido. Vamos corrigir isso aqui. Eixo rígido. Eixo rígido. Rodas independentes, certo? Como a gente viu aqui nos conceitos, se eu for pôr uma potência ali, quando esse carro for contornar uma curva, eu vou ter que fracionar essa potência, certo? Então eu vou ter rodas com velocidades diferentes. O dispositivo que possibilita isso, eu poder ter torques diferentes em cada roda, velocidades diferentes em cada roda, quando admitindo um movimento de curva, né? Uma manobra de curva, um contorno de curva, eu preciso de um equipamento chamado diferencial, certo? E a gente vai falar dele agora. O diferencial aberto. Vamos lá. Ok. O desenho do diferencial ele leva um pouquinho mais de tempo, mas dá pra fazer. Vamos pegar uma corzinha diferente. Não, tá muito. Vamos pegar esse azul mesmo. Então eu tenho aqui um eixo. Certo? Aqui o eixo. Esse eixo me liga a um quadrado. Seis. Ok.
Aqui. Ok. Beleza. Ok. Primeiro componente. Aí, vamos fazer aqui uma carcaça. Opa. Certo. Aqui mesma coisa. Certo. Aí aqui a gente vai ter rolamentos. Um rolamento aqui. Um rolamento aqui. Outro rolamento aqui. Aqui não ficou, porra. Pera. E aqui outro rolamento aqui. Acho que já tá dando para clarear o que é que a gente tem, né? Beleza. Aí no meio vai passar o eixo. Ah, sim. É importante essa parte aqui. Aqui no rolamento, esse rolamento vai estar conectado com uma estrutura que dá suporte, né, ao diferencial. Deixa eu tirar esse desenho daqui, deixar ele mais para baixo. Certo? Beleza. Aqui dentro ok. Aqui dentro você só uma pequena estrutura.
E aqui. E terminou o nosso diferencial. Agora vamos dizer quem é quem aqui. Como a gente já sabe, rolamentos. Certo? O branco é o P, componente P, que nos vídeos anteriores a gente chamou ele de carrier. Certo? O em azul é o componente 3. Certo? Aqui é o componente 1. E aqui, neste eixo, o componente 2. Então temos 1, 2, 3, P, 4 componentes. O verde é o nosso frame, né, que é a nossa estrutura, onde o diferencial é montado, estrutura. Ou ground, certo? Esse é um sistema sem atrito, né? Sem atrito. Logo, a eficiência dele é 1, certo? Geralmente não é 1. Certo? E aí, vamos lá. Componente 1, eixo. Certo? Pode ser entrada ou pode ser saída. O 2 também é um eixo. O componente 3. Deixa eu afastar esse aqui um pouquinho. Vem pra cá. O diferencial vem aqui para baixo. O componente 3 são as engrenagens planetárias. E o P é o nosso carrier. Pronto. Que nossos componentes, certo? Existe um outro componente aqui que a gente vai chamar ele, vamos desenhar de rosa para ficar mais claro, e vamos tirar essa seta daqui. Vou deixar essa seta aqui, só para indicar. E a gente vai ter um outro componente ligado ao diferencial, certo? Que isso aqui vai ser o nosso pinhão, certo? Anderson, não estou entendendo. Eu também não. Quando eu desenhei isso pela primeira vez, o professor desenhou isso para mim pela primeira vez, eu não entendi, né? E hoje continuo sem entender. Brincadeira. Mas é o nosso pinhão. Certo? E aqui sai. Tem uma pequena engrenagem. Ok. Não, outro dado importante, certo? Para esse diferencial que eu desenhei aqui, eu não tenho engrenagens entre as... eu não tenho... geralmente a gente tem. Mas no diferencial eu não tenho rolamentos entre a engrenagem e o que eu chamo de carry,
certo? Que é essa estrutura branca em volta dele, certo? Então, eu tenho ali um grau de liberdade sobrando, certo? O rolamento da engrenagem está em outro lugar. Nesse caso, não tem. De qualquer forma, a gente fica com um grau de liberdade. Se eu não tenho o rolamento, eu vou ter um determinado nível de atrito, certo? Entre as engrenagens e o carry. O carry é onde eu monto as engrenagens planetárias, certo? É a estrutura do diferencial, como você pode ver. Quando a gente monta, é como se a gente... quando você... Eu não sei se vocês já abriram o diferencial, mas você bota a engrenagem planetária no local e não tem um rolamento, certo? Então, eu tenho um pequeno atrito ali, mas eu geralmente tenho buchas, né? Então é isso. Esse é o nosso esquemático de diferencial, certo? Componente 1, eixo. Componente 2, o segundo eixo. Os componentes 3 são as engrenagens. E o P é o carry. Se a gente... Vamos fazer a equação de Willis. Certo? Quantos componentes nós temos? Nós temos 3. Os graus de liberdade, 4. 3, 4 graus de liberdade. Ok. Aí, menos 2 vezes 4, menos 1 vezes 2. Certo? Por quê? Eu tenho agora 3 componentes. 4 com carry. Certo? Eu tenho o grau de liberdade dos 2 eixos e das engrenagens. 3. Certo? 4 componentes. Meshings. Os engrenamentos são 2. Certo? Aonde estão os engrenamentos aqui? Os engrenamentos. Como é simétrico, eu assumo 2. Posso dizer 2. Certo? E aí, menos 1 vezes 2. O resultado vai ser... Meu L vai ser 12 menos 8 menos 2. Vai dar igual a 2. Ou seja, não é um sistema travado. Certo? Ok. Na aula passada, a gente viu as equações pro ômega P. Essas equações aqui. Ômega P sobre ômega 1 para as equações para a caixa planetária, certo? A gente viu bem aqui, essa equação aqui, fórmula de Willis, certo? Fórmula de Willis. Ômega 2 menos ômega P, ômega 1 menos ômega P é igual a tal zero. Vamos copiar isso aqui. A gente tirou o L. Na formulazinha do L, a gente também usou na aula passada. Deixa eu ver. Usamos, tá aqui. Grau de liberdade. Número de componentes. Número de componentes fixos, né? E o engrenamento, certo? Número de engrenamentos. Certo? Ok. Então, temos isso aqui. Tal zero
vai ser igual a menos 1. Certo? Eu também posso dizer, fazer as minhas relações de transmissão. Ômega 3P, ômega 1P, aqui, entre, né, absoluto, aí, Z1, número de dentes, Z3. De forma análoga, certo? Isso a gente viu na aula passada, ômega 2P, ômega 3P, certo? Isso é igual a Z3 sobre Z2. Por que a gente está vendo isso? Por quê? Porque eu tenho aqui esse engrenamento de 1 com 3, ou engrenamento de 2 e de 3 com 2. Certo? Então, aqui minhas equações. Desenvolvendo isso aqui, eu vou chegar nessa expressão. Ômega 2P, ômega 1P, módulo, que é igual ômega 3P sobre ômega 1P, fecha módulo, vezes ômega 3P, ômega 2P, fecha o módulo. Isso vai ser igual a Z1 Z3 vezes Z3 sobre Z2 vezes Z3, que é igual a Z1 sobre Z2. Que, olha só, relação entre 1 e 2. Se o número de dentes de 1 for igual ao número de dentes de 2, Z1 sobre Z2 é igual a 1. Certo? Se eu não fizer isso, se eu fizer isso aqui sem os módulos, eu provavelmente vou encontrar um negativo aí. O negativo, ele basicamente inverte a direção da velocidade angular. Certo? É possível de você, na hora que você for fazer os cálculos, você encontre um negativo aí. Certo? Então, vamos aplicar agora outra equaçãozinha da aula passada. Eu vou mostrar qual é. Na aula passada a gente viu essa equação aqui. Vamos ver. Fórmula de Willis. Ah, não. Não, me confundi. A gente vai só continuar o que a gente fez aqui mesmo. O que eu vou pegar da aula passada são as constantes alfa. É só isso. Ok. Continuando o que a gente estava fazendo. A gente vai chegar nesse sistema aqui. Ômega 1 mais ômega 2. Certo? Pegando essa definição, perdão.
essa definição ômega 2 menos ômega P, ômega 2 menos ômega P é igual a ômega 1 menos ômega P. Isso tudo é igual a menos 1. Desenvolvendo isso aqui, temos que ômega 1 mais ômega 2 menos 2 ômega P. Isso tudo vai ser igual a zero. Então, apertando essa equação aqui, mais ômega 2 menos 2 ômega P. Para um caso em que o meu alfa 1 é igual a 1, o meu alfa 2 é igual a 2 e o meu alfa P é igual a menos 2. O que é esse alfa? É uma constante, um coeficiente, que ele depende da relação da quantidade de dentes. Então eu estou dando um exemplo aqui. Para esse caso, o meu ômega P vai ser ômega 1 mais ômega mais ômega 2 dividido por ômega 2, ou dividido por 2. Logo, o que a gente vai obter é que o meu torque em 1 vai ser igual ao torque em 2. Vai ser igual o torque em P, porém, dividido por 2. Logo, M1 é igual a M2, que é igual a MP sobre 2. Porém, M1 mais M2 mais MP, sim, aqui é menos 2 e aqui isso tudo vai ser igual a zero. O que a gente está vendo aqui, certo? O que a gente está vendo aqui, basicamente? Vamos supor que uma das rodas não tem gripe, certo? Se uma das rodas o grip for zero, ou seja, torque zero, não vai haver tração nesse sistema. Por quê? Porque a tração em 1 vai ser igual a tração em 2, que vai ser igual a MP dividido por 2. Certo? Seria a tração requisitada, né? E a gente, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo de forma numérica, né, o problema do diferencial aberto. Problema do diferencial aberto. Qual é o problema do diferencial aberto? Veja, se em uma das minhas rodas eu não tenho grip, então o torque nela vai ser zero. Só que o meu sistema, ele indica que M1 é igual a M2. Então isso tudo vai ser zero. Então nenhuma das rodas tem tração. E esse é o principal problema de diferencial aberto. Por isso que quando você atola o carro com diferencial aberto, ele manda tração, ele não consegue mandar a tração para a roda que tem tração. Porque uma vez que eu tenho uma roda que não tem grip, essa roda vai girar livremente e aí o sistema vai mandar toda a força para ela. Então vai ficar todo mundo sem grip, sem tração.
sem torque. E esse é o problema do diferencial aberto, certo? Eficiência. Ainda falando de diferencial, certo? Eficiência, existem dois valores, certo? São dois valores diferentes. Eu preciso de dois parâmetros, certo? Por quê? Porque considerando, certo, uma engrenagem ou um trem ordinário, certo? Em relação a P, certo? Ou eu considerando um sistema com o sistema inteiro, incluindo o pinhão, certo? Como um sistema, eu vou ter que contabilizar diferentes componentes dentro do meu cálculo de eficiência. Então eu posso considerar, na hora de falar de eficiência, uma engrenagem simples, o trem de engrenagens, o sistema inteiro. Mas em todo caso, eu preciso saber que eficiência, certo, é PR, que é o quê? Que é a potência requisitada. É a potência que está requisitada para superar a demanda. Então vamos chamar de potência requisitada. E eu tenho a potência do motor, certo? Que geralmente é fixo. Certo? Ok? Então, neta igual a zero vai ser o quê? Potência requisitada. No meu diferencial ali, ele vai vir de qual eixo? Do eixo 2, eixo de saída. M2, ômega 2, P em absoluto. M1, ômega 1, P, valor absoluto. Se eu ver a eficiência do diferencial como um trem ordinário de engrenagens, em que eu tenho inversão de velocidades, eu vou calcular a eficiência exatamente desse jeito aqui. Certo? Mas no geral é assim mesmo. Ok. Torques dentro do sistema. Que torques eu vou ter? Eu vou ter torque em 1 nos nossos componentes ali, né? Eu vou ter um torque em 1, eu vou ter M1. Eu vou ter um torque em 2, eu vou ter M2. Eu vou ter um torque em 3, M3. Certo? O eixo de 3 está aqui, é importante desenhar ele. Ok. Aqui. Então vou ter torque nas minhas rodas dentadas, né, nas minhas engrenagens. Vamos somar esses torques, certo? Tem M1 vezes eficiência em 1 mais M2
eficiência em 2 mais M3. Eficiência em 3. Mas... vixe, e agora? Que torque é esse? Que vai aparecer aqui. Eu vou chamar esse torque de torque MF. Certo? Quando eu desenhei lá atrás o diferencial, certo? Isso tudo somado vai dar 0. Quando eu desenhei lá atrás o diferencial, eu desenhei um componentezinho chamado estrutura. Isso aqui, onde fica o diferencial apoiado na estrutura. O que acontece? O frame, a estrutura do carro em que o diferencial é montado, ela vai estar exposta a um momento aplicado pelos eixos, como se fosse uma reação. Então eu preciso contabilizar um momento de reação nesse cálculo, que é o que eu chamo de MF, certo? E também porque sem ele eu não ia ter uma solução, certo? Então eu tenho aqui, no fim dessa aula, eu tenho um diferencial desenhado. Eu tenho aqui as equações que eu usei para o sistema de planetários que a gente viu na aula passada. Por quê? Porque eu também tenho rodas planetárias aqui, certo? Então eu vou ter uma relação entre tal ômega 0, ou ômega 2, ômega 1, ômega P, que vai culminar naquelas relações que a gente viu na aula passada, em que eu combino dentes e as velocidades, certo? Eu assumi aqui um alfa 1, alfa 2, valores corriqueiros, que seria 1 e 1. É 1 e 1, se eu não me engano. Era 1. Exatamente. 1. E alfa P não é menos P. Alfa P é menos 2. Meu Deus. Certo? Então, combinando esses valores, eu vou encontrar, que são valores usuais para diferencial, né? 1 e 1 e a alfa P do menos 2. Eu vou ter que alfa 1, vou ter que momento 1 igual a momento 2, que é igual a menos MP sobre 2. Quando eu tenho uma das rodas sem tração, um deles vai a 0, então tudo vai ser 0. Que é o motivo que diferenciais abertos tem problemas em transferir potência quando uma das rodas não tem tração, certo? Bom, estamos quase com a hora de aula. Aqui a gente tem como calcular a eficiência. A eficiência eu preciso da potência requisitada. Que potência é essa? Lá atrás, nas aulas de dinâmica veicular mesmo, onde eu tinha a aceleração do veículo em linha reta, a gente tinha um momento, um torque, que era o torque devido às forças externas, resistência à rolagem. É essa potência aqui. É a potência requisitada sobre a potência do motor. Certo? É o que vai entrar aqui. Também tem uma outra forma de calcular, né? Que potência é torque vezes velocidade. No caso aqui eu estou com velocidade angular em radiano, certo? Então eu não vou ter problema com unidade, né? Por isso que eu tenho esses valores absolutos. M2 ômega 2P. Ômega 2P, lembrando, é ômega 2 menos ômega P. Isso aqui, ômega 1 menos ômega P. São aqueles termos lá em cima. E aí eu tenho o cálculo dos torques, todos somados, certo? Isso tudo deve ser 0. Não posso ter nenhum torque residual aí, certo? Ou então vou ter vibração.
ou então vou ter algo balançando no diferencial. Ok, finalizamos aqui o diferencial aberto, né? Como sempre, a aula de dinâmica veicular é algo intragável, difícil de engolir, muita fórmula, mas é isso aí. Próxima aula, a gente vai ver sim coisas intragáveis, né? Deixa eu ver aqui. A gente vai concluir a parte. Vamos entrar na parte de diferencial travado, mas é só um comentário. A gente vai falar de um tipo específico de diferencial com engrenagens Spur, mas é um comentário também. Vamos aproveitar muita coisa do que a gente escreveu até aqui. Vamos falar da situação de uma roda sem gripe. É isso. Então é isso, gente. Próxima aula, mais diferencial. Se você gostou, joinha. Se não gostou, suma daqui. E é isso. A gente se vê na próxima aula.